Olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito do romance Mayombe de Pepetela, né? Um autor angolano, um dos maiores representantes da literatura angolana da atualidade. Vamos conhecer um pouquinho do Pepetela primeiro? A Pepetela é genial, né? Vocês viram aí no vídeo que o Pepetela fala a respeito das influências brasileiras, né, na sua literatura. Então, a influência do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, dos Elis do Rego, que são autores do modernismo segunda geração, que alguns críticos chamam de neorrealismo, né? Em que a gente vai ter uma forte denúncia dos problemas sociais vividos aqui no Brasil, principalmente pelo Jorge Amado, pelo Graciliano Ramos, que vocês conhecem mais, certo? Bom, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, né? Filho de colonos portugueses, pertencentes à classe média de Angola, conhece muito bem a realidade angolana, não só porque nasceu lá, mas porque se engajou, né, em questões sociais, questões políticas e educacionais também pelo seu país, no caso, Angola. E aí o Pepe Tela, ele tinha um tio jornalista, e foi esse tio jornalista que apresentou ao Pepe Tela os pensadores de esquerda da época, né? E a partir dali ele começa realmente a enveredar para uma linha de raciocínio em que a preocupação social passa a ser o elemento básico da sua existência. Quando ele vai para Rubango, né, ali ele acaba sendo influenciado também por um padre esquerdista, né, um padre chamava-se Noronha, esse padre esquerdista, e foi esse padre que informou o Pepetela a respeito da Revolução, né? Vocês viram que o Pepetela fala no vídeo que ele queria lutar, né? Ele queria ir para a luta, ele queria ir para a guerra, né? Fez o curso de letras, né? Frequentou o curso de letras por um ano só, e aí depois, em 61, ele acaba definitivamente fazendo a opção política, né, que muda a vida do Pepetela, né? Trabalhou muito na documentação da cultura e na documentação dos aspectos sociais angolanos. Trabalhou também na propaganda do MPLA, né, que em Angola eles falam MPLA, tá certo? Que é justamente o Movimento Popular de Libertação de Angola, tá bom? E ele vai propagandear o movimento, principalmente no exterior, né, fora de Angola, né? O primeiro romance dele, né, já é um grande destaque em termos de literatura angolana. Em 1969, ele passa a participar da luta armada, né? E é justamente durante esse período de luta armada que o Pepe Tela escreve o romance Mayombe, que é o que nos interessa hoje, né? Então, durante o serviço guerrilheiro, o Pepe Tela lança ali o livro, escreve, aliás, o livro Mayombe, né? Ele lança depois, mas ele escreve no período de guerra, tá? Marxista, evidente, tá bom? Acabou se formando em sociologia, tá? E, na verdade, o Pepe Tela é um grande defensor de Angola, né? Principalmente aqui nessa época é a luta pela liberdade de Angola em relação a Portugal, né? Angola era colônia portuguesa, tá? Durante a guerra, o Pepe Tela foi comissário político e foi comandante guerrilheiro. E você percebe que no livro Mayombe, as duas personagens que são mais importantes são justamente o comandante, né, e o comissário político. Tá? Quer dizer, na verdade, o Pepetela acaba. Não é um livro autobiográfico, isso não, mas ele registra no livro muito, muito daquilo que ele viveu, que ele viu e que ele pensou num período de guerra. Tá bom? Em 1975, a gente tem a independência de Angola em relação a Portugal. E aí o Pepetela vai se tornar vice-ministro da Educação em Angola, durante o governo do Agostinho Neto. Tá? Em 82, o Pepetela se desliga do governo angolano, né, rompe com o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e aí vai se dedicar exclusivamente aí ao ensino universitário. Hoje em dia, o Pepetela vive de grandes palestras, né, que ele dá aí pelo mundo, muito frequentemente vem ao Brasil, e também da literatura dele, tá certo? Do que ele produz em termos literários, tá bom?
Você já sabe das influências literárias dele, principalmente as brasileiras, mas o Pepe Tela também é fanático por cinema. Bom, Mayombe, né? Aqui olha só o que o Pepe Tela fala com relação justamente ao que é o livro Mayombe. Então ele diz assim: o Mayombe, o livro, começa com um comunicado de guerra. Eu escrevi o comunicado e o comunicado pareceu-me muito frio, coisa para jornalista. E eu continuei o comunicado de guerra para mim. Assim nasceu o livro. Tá? Então essa é a origem justamente do livro Mayombe, claro, retratando aí a vida guerrilheira do Pepe Tela nos anos 70 em Angola. Tá? Bom, essa geração dos anos 60, 70, são gerações 60, 70, 1960, 1970, obviamente, são gerações tidas como heróicas, e realmente foram heróicas, né? São gerações que lutam em Angola pela libertação nacional num prisma socialista, tá? Bom, Mia Couto é um outro autor africano sensacional, amo Mia Couto. E o Mia Couto é de Moçambique, né? O Mia Couto é moçambicano, mas olha que o Mia Couto fala sobre as obras do Pepe Tela, né? Ele diz o seguinte: os seus romances sugerem uma continuidade entre gerações, uma harmonização de diferenças numa mesma totalidade. Esta urgência de pertença, esse contorno que contém e esbate diferenças, é, afinal, Angola. A ideia de angolanidade está presente em toda a sua obra, mas de forma tão natural que não a condiciona do ponto de vista literário. Pepe Tela está a escrever não sobre Angola, está escrevendo Angola. Essa que há, mas que ainda não existe. A sonhada, a geradora de sonhos. Quer dizer, é o projeto desejado do que seja Angola após, evidentemente, a libertação, a independência em relação a Portugal. Tá? Na verdade, o Pepe Tela ele tem um estilo de escrita assim, muito interessante. Se aproxima do tal do neorrealismo, que eu acabei de comentar com vocês, né? No sentido de denúncia da sociedade. A preocupação básica, né, dos neorrealistas e do Pepe Tela é com a realidade. Então, a base do livro Mayombe vão ser fatos reais, tá? Embora as personagens sejam ficcionais. Tudo bem? Ele vai analisar o que é a guerra, ele vai analisar os conflitos internos, porque os guerrilheiros têm conflitos, inclusive pessoais, né? E o Pepe Tela apresenta esses conflitos pessoais na obra, né? Vai, dessa maneira, trabalhar um pouco a dimensão psicológica, né? Ele vai fazer análise do perfil psicológico. Então, assim, ele vai ilustrando, ao longo do livro, ele vai ilustrando as ações dos guerrilheiros, ele vai ilustrando os pensamentos dos guerrilheiros, as dúvidas dos guerrilheiros, né? Os amores dos guerrilheiros. Então, o Pepe Tela ele entra realmente no mundo da sua personagem, né? E vai esmiuçando essa personagem, revelando para nós, muitas vezes, os motivos do guerrilheiro ter entrado neste combate contra Portugal. Tá? Escrito em 1970, 1971, mas foi publicado só em 1980, o romance Pepe Tela, na verdade, como eu coloquei aí para vocês, um dos primeiros sinais de crítica ao MPLA, de crítica ao racismo, de crítica à corrupção, de crítica ao machismo em Angola, de forte crítica também ao tribalismo, né? Angola se divide lá, as populações acabam se dividindo em tribos, tá? E o Pepe Tela vai criticar também essa questão tribalista, né? Ele defende uma certa união, né? Aliás, é uma passagem que ele diz, e o Mia Couto também fala a mesma coisa, que o oceano ele não separa continentes, ele une. Então, vamos unir tudo. Então, se não é admitida a separação mundial, né, em termos de país para cá, país para lá, muito menos essa separação tribal em Angola seria admitida, tá bom? A luta, né, a história oficial aí que ele relata em Angola, realmente a luta entre colonizadores e angolanos. Né? Os colonizadores são os portugueses e eles dominam Angola e são opressores. Tá? Mas há também um outro tipo de opressor que o Pepe Tela vai discutir no livro, que é o opressor de Angola. Então, nós temos o opressor português e o opressor angolano. Né? O que está em Angola, propriamente, que nasceu em Angola, que é angolano por natureza. Tá? Então, opressão por todos os lados, vive ali Angola. Tá? Segundo relata o MPLA, né, os melhores guerrilheiros teriam sido mandados para Cabinda, né? E o livro vai falar justamente sobre essa perspectiva. Né? Na verdade, vejam bem, o livro Mayombe ele é dedicado aos guerrilheiros que ousaram desafiar
os deuses da floresta Mayombe. Mayombe é o nome da floresta, daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito dela, tá certo? Bom, o livro Mayombe tem 6 partes, né? Então tá lá, a missão, a base, a ondina, a surucucu, a amoreira e o epílogo, que significa epílogo, fim, tá? Epílogo é o último capítulo, é o fim, tá? Você viu que o Pepe Tela explicou que quando eles entravam para a guerrilha, né, eles eram batizados, recebiam um nome ficcional, e no Mayombe também a mesma coisa vai acontecer. Então, quando os guerrilheiros chegavam ali à base, eram batizadas, passavam por um ritual de batismo, e esses nomes, na verdade, acabam sendo muito alegóricos, né? Principalmente o Sem Medo e o Lutamos. Depois, no finalzinho da aula, a gente vai fazer uma análise desses nomes, tá? Bom, dentro de uma guerrilha, evidentemente, você vai ter muita divergência, né? Embora estivessem ali todos lutando pela independência de Angola, há divergências com relação aos olhares sociais, políticos e econômicos, né? Os guerrilheiros divergem frequentemente. As divergências muitas vezes são apresentadas oralmente, então a personagem fala o que pensa e o colega pensa o contrário e fala, evidentemente, o contrário. Mas às vezes essas expressões, elas não são verbalizadas, elas são pensadas. Então você tem muito emprego de discurso indireto livre no livro Mayombe. De que é o discurso indireto livre? É quando você apresenta pensamento, sentimento, é a linguagem interior da personagem. O discurso direto é a fala direta da personagem por ela mesma. Então, por exemplo, eu agora estou falando com vocês. Então, se você for reproduzir o que eu estou falando, você vai colocar assim: a Lu disse, 2 pontos, travessão, e coloca exatamente o que eu estou falando. Isso é discurso direto. Tá? O discurso indireto é quando você lê os meus pensamentos. Peraí, vou pensar alguma coisa. Conseguiu ler meu pensamento? Não conseguiu, né? Mas o narrador onisciente teria conseguido. Então, quando eu tenho a expressão interiorizada, né, eu tenho o pensamento da personagem, o sentimento da personagem, isso eu chamo de discurso indireto livre. E no Mayombe tem bastante o emprego do discurso indireto livre, tá certo? Então, Angola foi colônia de Portugal. A guerra pela independência durou de 1961 até 1975. Né? Foi uma longa guerra, muitas mortes. Né? Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tenho um primo português que lutou na guerra de Angola. Né? Não fala da guerra, diz que ele assim. Uma vez eu perguntei para ele. E aí ele falou para mim: olha, prima, estava eu e o inimigo, ou matava ou morria, matei-o, não me pergunte mais. Né? Então, assim, é traumático. Uma guerra é traumática, tá certo? Bom, em Angola nós temos vários grupos, né, até hoje, que, na verdade, acabam disputando entre si o poder. O MPLA, né, ou MPLA, como eles falam, que está no poder, né? Aliás, o MP lá nessa época tinha muito apoio da União Soviética, né? Da extinta lá União Soviética, tá? Mas agora é um país rico, com diferentes etnias, com diferentes línguas, tá certo? Então, assim, é um país realmente muito interessante em termos da sua diversidade, né? Essa diversidade, em termos de oralidade, também aparece. E o que o Pepe Tela faz no livro Mayombe? Ele vai dar voz a quem não tem voz. Sabe? Aquele povo angolano que não tem voz. Então, se você pega o livro e fala, você tem várias passagens assim, eu, fulano, sou o narrador. Aí, depois, eu, cicrano, sou o narrador. Então, Bebetela dá voz a diversos narradores no livro Mayombe. Então, veja, eu tenho um narrador principal que vai costurar toda a história. Tá? Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa, onisciente, que costura toda a história. Mas eu tenho narradores, personagens ao longo dessa história. Tá? E essa dimensão de oralidade, né, é o que a gente vai acabar chamando, na verdade, de polifonia. Olha, poli, vários, fonia, sons. Eu tenho várias vozes. Mas aqui, pessoal, não é voz no sentido de timbre vocal. Sabe? Não é, por exemplo, uma pessoa tem a voz assim, ai, tudo bem? A outra tem, oi, tudo bem? Não é isso. É um pouco mais do que isso. A voz aqui, as diferenças, as vozes são diferentes no sentido ideológico.
tudo bem? Então, são vozes politizadas, são vozes ideológicas que têm as suas diferenças. Então, é nesse sentido que a gente usa a expressão polifonia, tá bem? E como eu tenho personagens que são de origens variadas, de ideologias distintas, o que o Pepetela faz no Mayombe é apresentar para a gente um retrato plural de Angola, não deixando para trás, em momento algum, as identidades angolanas que formaram, na verdade, Angola. Então, ele vai falar de elementos de passado angolano, de formação de Angola no passado, e dessa formação de Angola no momento presente, né, de como Angola está. Se o livro fala sobre o período de guerra, a tensão é constante, né? E, evidentemente, eu vou ter as personagens, muitas vezes, discutindo por ideologias distintas, a gente vai ver isso daqui a pouco, e isso muitas vezes causa uma certa fragmentação no movimento, né? Causa uma fragmentação no movimento. Uma das desilusões do PPTL em relação ao MPLA foi a descoberta de que até o movimento que era pela libertação de Angola rouba. Há corrupção dentro do próprio movimento. A gente percebe isso no livro Mayombe pela figura do André, né? Que deveria ser um líder honesto, mas ele é corrupto. Tudo bem? Então, a guerrilha, toda essa luta pela independência de Angola, não é uma luta assim que flui, né, com uma certa certeza, né? Porque eu tenho as personagens muitas vezes discutindo, né, os seus problemas e até mesmo a questão da guerra, né? O que eles estão ali fazendo na guerra. Então, no livro Mayombe, a gente vai ter uma série de digressões. Sabe o que é digressão já, não sabe? Então, você vem desenvolvendo o raciocínio, desvia e volta para o raciocínio. Tá? Então, esses desvios no raciocínio central é que a gente chama de digressões ou divagações. O Pepetela usa muitas digressões em nível psicológico, em nível político, em nível social, em nível étnico. Né? Nós temos digressões muito variadas ali, porque são exatamente pensamentos ou posições que nós temos dos guerrilheiros que estão ali presentes nessa luta pela independência de Angola. Tá? Bom, é o caráter polifônico. Deixa eu fazer uma explicação para vocês, que é o seguinte. A polifonia é uma teoria de um russo chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin não tem só essa teoria, tá? Tem várias. Uma delas é a polifonia. Já expliquei o que é polifonia. Então, só retomando para ficar mais clarinho, são vozes ideológicas distintas. Tá? Isso aqui é a tal da polifonia. São vozes narrativas diferentes, mas vozes ideologicamente diferentes. E o Petela faz isso muito bem. A partir do momento que ele dá voz, né, a diversos guerrilheiros ali, por meio deles serem narradores, né, o Petela apresenta para a gente essa dimensão polifônica, né? A diversidade de pensamentos e posições frente à luta armada que o livro está discutindo, tá bom? Bom, estão aqui, né, narrado por uma multiplicidade de personagens, todas militantes do MPLA, tá? Participaram da guerrilha em Mayombe. Mayombe é a floresta, né, em Cabinda, segunda região político-militar do MPLA. Isso é um aspecto mais técnico, né? Os conflitos são políticos, são sociais, são pessoais, né? Cada personagem elabora muitas vezes o seu próprio discurso por meio de muitos questionamentos, por meio de muitas dúvidas. Esses questionamentos às vezes são dirigidos a eles mesmos, né? Então, porque a personagem está falando com ela mesma, isso a gente faz muito frequentemente, né? Você conversa com você mesmo, você elabora questionamentos para você mesmo responder. Às vezes os questionamentos, na verdade, são dirigidos a uma outra personagem. Às vezes os questionamentos são dirigidos ao narrador, ou às vezes eles são dirigidos ao leitor. Tá certo? Olha só a multiplicidade que eu tenho ali só de questionamentos. Né? Isso dá uma amplitude muito grande à narrativa do Mayombe. Tá? Então, cada personagem tem a sua reflexão. Essa reflexão, evidentemente, está sendo motivada pela existência de cada uma delas. As existências políticas amorosas também. Há conflitos amorosos dentro do Mayombe. Não vai ficar achando que é só guerra, 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 guerra o tempo todo. Aliás, diga de passagem, eu tenho aqui uma ressalva. Quando eu encontrar o senhor Pepetela, eu vou conversar com ele. Ele precisa escrever Mayombe 2. Eu sempre falo isso.
Né? Por quê? Você fica lendo o livro, tá interessante, mas você fica esperando o combate, e fica esperando o combate, e fica esperando o combate, e fica esperando. Quando o combate chega, acaba o livro. Entendeu? Então, deveria, né? Uma sugestão aqui, senhor Pepetela, com a audácia minha, né? Um Mayombe 2. Tá? Porque a gente realmente fica com vontade de ler um segundo volume aí do Mayombe, tá certo? Bom, isso eu já falei para vocês, reflexões íntimas, as personagens são ativistas políticas, então há reflexões políticas, né? São indivíduos que pertencem a tribos diferentes, então há discussões com relação ao tribalismo, então um é quimbundo, o outro é umbundo, e muitas vezes eles não se bicam, tá? As próprias tribos rivalizam entre si, embora eles estejam aqui numa luta que seria única, né? A independência de Angola seria para todos, né? Mas a gente também tem esse debate constante com relação ao futuro de Angola, né, visto por olhares distintos, né, de cada uma das tribos. Né? Mayombe é uma obra que, primeiro, denuncia, né, a corrupção no movimento, no MPLA, mas também, além de apresentar para a gente as razões por que os militantes aderiram ao MPLA, aderiram à guerrilha, e lutaram pela libertação de Angola. Então, embora tenha tudo isso, Mayombe é um livro que traz para a gente uma certa dessacralização do herói, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Né? Por que dessacraliza? Vejam, embora a gente tenha ali uma obra que focaliza um acontecimento histórico, um conflito histórico, não só o histórico, mas outros conflitos comuns, né, que existem em Angola até hoje, os heróis ali, eles são muitas vezes anti-heróis, né? É o caso do Sem Medo, quer dizer, o cara é todo herói, valente, mas, sabe, ele vai ter um envolvimento amoroso com a namorada do melhor amigo dele. Então, assim, há níveis de anti-heroísmo, né? E ele desacraliza os heróis também, da maneira como o Pepetela aqui explica para a gente, olha só, ele diz, Mayombe é uma obra também contra o dogmatismo. Sem Medo era um anarquista, não podia ser, mas de fato era. A obra tem já uma série de advertências sobre o partido único, mas a grande contribuição do Sem Medo foi a da religião na política. Né? Então, a política passa a ser uma fé. Há um grande problema também que o livro discute. Existem algumas personagens que são fanáticas, né, pelas suas ideologias. Todo fanatismo, seja ele em que proporção ele for, seja no fanatismo religioso, seja o fanatismo político, qualquer um deles, ele é prejudicial. Porque ele não permite que você amplie a sua visão. Né? Você só vê uma coisa, só aquilo que é certo. Então, você não amplia a sua visão, você não cresce, você não se desenvolve. Né? Então, assim, o Pepetela, ele diz que justamente por causa, talvez, disso, que haja uma dificuldade de se criar um sentimento de unidade nacional em Angola. Né? E o tribalismo acaba sendo um dos maiores obstáculos, né, para essa criação de uma unidade angolana. Tá bom? Bom, ainda com relação às características do romance, né, a gente pode perceber o seguinte, que muitas das reflexões sobre a constituição da sociedade angolana, por meio de etnias muito distintas, muito diferentes, e que estão presentes ali nas trincheiras, essas reflexões, elas servem para que você, leitor, possa observar vários lados de uma mesma guerra. Né? Então, aquilo que eu acabei de falar, que o fanatismo limita, né, o que o Pepetela vai fazer com a obra dele? Ele vai ampliar o nosso olhar. Você não vai conseguir ver só um caminho. Tá? Embora a personagem veja só um caminho, quando o Pepetela coloca uma personagem que só vê um lado, a outra personagem que só vê um lado, você, leitor, consegue ver os dois. Ele amplia o teu horizonte, ele amplia, evidentemente, o seu olhar. Agora, um grande problema que o Pepetela discute, não só no livro, é justamente o poder angolano estar concentrado só em um partido político, que é o MPLA. A concentração do poder político só em um partido é preocupante, porque volta naquilo que eu acabei de falar, é um olhar só. Se você tem um olhar só, uma direção só, você não amplia, né, a tua possibilidade de crescimento. Tá? E é justamente isso que o Pepetela fala. Ter um partido só em Angola, isso impede a democracia. Né? Esse unipartidarismo, ele impede a democracia, porque todo mundo vai seguir
exatamente o que o movimento popular de libertação de Angola determina como regra constante. Tá? Bom, isso em termos de constituição do livro, mas num viés político e social. Agora, em termos de escrita mesmo, o Pepetela trabalha muitas metáforas, são metáforas muito lindas. Olha só esse pedacinho aqui. Comigo nada é muito pensado anteriormente. As coisas acontecem naturalmente. Na fase da releitura é que entra o espírito crítico e se modifica o que houver a mudar. As metáforas também vão nascendo um pouco do subconsciente. As que têm pernas para andar se desenvolvem e outras murcham e são podadas no momento da revisão. Então, esse é o processo de construção do livro, né, e das metáforas que o Pepetela usa. A gente vai ver algumas daqui a pouco, são muito bonitas mesmo. Tá? E a referência a Ogum, né, Ogum e a Prometeu. O livro, né, remete muito a Ogum e a Prometeu, né, que são duas divindades, né, de origens diferentes, mas que remetem ao heroísmo, remetem à força, remetem à coragem, certo? Mas essa questão mais envolvendo Ogum e Prometeu, daqui a pouquinho eu volto e a gente discute. A gente fala sobre Ogum, Prometeu e as características das personagens principais do livro Mayombe, certo? Dá uma paradinha, tomar um café, já já eu volto com vocês. Voltem, não vai embora. Não desista, tá? Até já, pessoal. Beijo.